Boa noite, galera. Tudo bem? Tá entrando no ar mais um Live Seminde, nosso encontro semanal com artistas da música independente de Niterói, Rio de Janeiro, do Brasil, né? E do mundo, talvez um dia, quem sabe. Hoje nós vamos entrevistar o instrumentista, compositor, cantor, historiador Cadu Marconi, que a propósito já nos acenou aqui, e eu estou chamando ele. E meu filme é uma grande produtora cooperativa de músicos. Fala, Grande Cadu! Saulo, tá me vendo, irmão? Cara, Oi? eu não tô me vendo não, mas você tá me vendo? Estou te vendo. Estou te Eu não tô me vendo. vendo. Mas vamos assim mesmo, tem uma tela preta aqui pra mim, deu tela preta. Ah, é? Tudo bom, meu amigo? Mas aí você inverteu a tela, tá dando. Tá vendo. Tô vendo uma comunidade aqui. É a Ah, formiga. voltou. É a Opa, formou da formiga. Grande Cadu. Bom, recentemente eu sei que nós demos até a matéria que você lançou o EP Verossímil, que são músicas que relatam histórias de amor com pequenos detalhes, muitas vezes despercebidos na correria das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, que você mora aí, né? De que forma a pandemia fez você se reinventar como cronista do dia a dia, artista e ser humano? já começou pesado, hein, Saulo? Mas deixa, ó, eu não vou responder agora não. Eu vou antes mostrar uma coisinha que vai te lembrar do nosso passado musical. Não sei se tá dando pra ver aí. Levanta a mão um pouco, assim. Noite do Blues, Noite do Ah, Blues, Sesc 2003. claro, pô. As famosas Filipetas, né? De 2003 e coisa e tal. É um show da banda que eu e Saulo tivemos juntos, chamado Locomotiva. Tocamos no Sesc, enfim. Coleção de Filipetas. A gente tem e na pandemia a gente vai revendo esse tipo de coisa, né? Dá Sem dúvida, tempo bons um tempos. pouquinho. Entre uma angústia e outra dá para rever, procurar, mexer no armário. E eu acho que a composição musical vai por aí também, cara. Entre uma angústia e outra a gente vai escrevendo. A gente faz arte porque a vida não basta, né? Tem esse velho ditado aí que a gente costuma falar volta e meia. Então, o EP que você falou, que eu lancei com Verossímil, não foi composto na pandemia. Embora, se alguém escutar por acaso e achar algum sentido pandêmico, me fale, mas eu não compus nesse sentido, não. Foi ano passado que eu gravei, e as músicas são até algumas de 2013, 2014, 2015. Então já tem uma aflição, né? Se a gente pensar nesses anos e na sociedade brasileira, já existe uma aflição aí nessas músicas, até nas músicas de amor. São mais músicas de desencontro do que de encontro. Mas Elas, fala, oi? fala, fala. Vai lá. Elas, elas, inclusive, vêm naquele contexto das jornadas de junho de 2013 também, né? Tem essa pegada de contestação, de movimentação da juventude política, não só por 20 centavos, que acabou se tornando um desastre, mas enfim. Em canções É, como o Molotov. você pescou bem, cara. Você pescou bem. Na música Molotov, que é a que eu soltei primeiro como single, ela tem muito essa pegada na letra, assim, foi muito por conta de uma cena que eu vi numa das manifestações. Eu vi poucas, eu confesso aqui que eu vi pouco porque minha mãe estava hospitalizada na época, então eu tava com uma angústia dupla, né? De estar ali cuidando da minha mãe e tal, acamada, mas também com uma angústia de não poder sair, estar junto com todo mundo aí nas ruas. Mas em uma das manifestações que eu fui, eu lembro de ver uma menina muito magrinha, assim, muito magrinha e recém, sei lá, uma jovem adulta ou adolescente, assim, de casaco preto, moletom preto, né, uma black bloc, e enfrentando, indo para cima e dando um recado para todo mundo que estava ali ao redor, meio cabreiro do que fazer, e ela meio que dando ali dando a deixa, né, cara, vamos lá, vamos para cima, né, não dá para fugir não dá para fugir mais. Só que infelizmente a gente perdeu naquela situação, né, se olhar o panorama hoje, a gente perdeu. Mas Sim. tinha muita coisa em jogo ali em disputa.
Então essa música é meio que um 2013 imaginado, como se tivesse certo, como se tivesse dado certo. Essa música seria ótimo se tivesse dado certo, né? Essa música em específico eu percebi uma coisa, um misto de MPB experimental e psicodélica, que rola uma influência inclusive de nomes como Tom Zé. E como se deu esse e outros processos de composição seu? Como é que são essas influências que você coloca na sua musicalidade? Saulo, eu vou responder. Eu repito que eu não estou me vendo, então de repente você está vendo só minha sobrancelha aqui cortada, sei lá. Tá uma tela preta para mim aqui. Então, eu estou vendo tranquilamente aqui. Cara, você fala de Tom Zé, né? Tom Zé eu escutava mais na época que a gente tinha banda juntos, de blues. Confesso que eu não escuto ele há algum tempo, mas legal. A Tati está dizendo aqui que está me vendo. Legal que você tenha pescado isso, eu mesmo não pesquei. O que eu escutei muito na época que eu estava compondo essas e outras mais, era muito João Bosco, assim, né? É um pouco pretencioso falar que tem alguma coisa de João Bosco nas músicas, mas grande Flávio tá dando um joinha aqui, trabalha comigo. Flávio Lopes, grande fotógrafo. É ele mesmo, deixa eu ver aqui, é ele mesmo. Então eu estava escutando muito João Bosco, muito Ciba, né? O Ciba da Floresta do Samba, do Mestre Ambrósio, Chico César. Eu acho que eu estava, Saulo, se você me perguntar por aí, eu estava naquela transição entre tocar em banda, que você fez a sua vida inteira e eu também fiz, e de uma hora para outra se ver sozinho, né? A banda tendo acabado e tocando o barco sozinho, né? Eu não sou músico por profissão, né? Eu sou funcionário público, mas música é uma paixão e eu sempre tô tentando compor, tentando tocar violão, tentando estudar, juntando com os amigos músicos e tal. E aquela coisa de se ver sem banda e aquela pergunta, e agora? Né? O que fazer? Como fazer sozinho? Como compor sozinho? Essa de 2015 para 2016, né, essa crise econômica que a gente viveu, acho que afeta muito também a maneira como a gente faz música. Se você para pensar, tinha muita banda na época, como eu tocava numa chamada O Padre dos Balões, né, com parafernália musical, e pedal, e 5 membros, e participação de saxofone, e trompete, não sei o quê. E do nada as pessoas foram tendo que diminuir suas bandas, né, e suas produções, fazer um trio que possa tocar na rua, que dependa de pouca... Grande Felipe, beijo pra ele, entrou agora. Enfim, formatos que a gente pudesse tocar na rua com mais facilidade, com menos grana investida, porque as pessoas tinham menos grana para investir. E eu me vi um pouco nisso, de pegar umas músicas minhas e botar a minha cara. O que é difícil, né? Porque você tem que pensar no 360 ali do processo. Desde o seu instrumento, que o meu instrumento original era o baixo, eu tive que pensar em como gravar violão, como gravar voz, como divulgar, essa é a parte mais difícil e você está me ajudando aqui nisso, valeu, obrigadão. É uma pena que a gente não está junto nessa sala, a gente já tocou muito juntos, já fizemos shows muito bons juntos. Aquelas zoeiras de 2000 e pouco foram muito boas. Fala aí, normal. Tranquilo. Você poderia dar uma demonstração de um pouquinho do seu trabalho autoral pra gente, com voz e violão aí? Você está com o instrumento aí? Vamos lá. Tá aqui. Eu não sei se vocês estão escutando bem. Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir. Essa aqui é a que você comentou, Saulo, o Molotov. O Molotov que voa da mesma mão, do mesmo dedo, que apontava pra lua mais cedo e dizia: olha lá, ainda bem que ainda tem dedo pra apontar. Mesmo que seja pra lua, mesmo que seja pra fora, mesmo que seja na trave a bola. Menina preta da bota ao moletom, que foi sem medo, ou foi com medo, com tudo, sem nada na mão. Fui tentar
vida que vira e revira a cambalhota. Fogo na mão da guria, tratado de poesia, queimando na avenida. Quando o amor tá na mesa, na contramão da certeza, neguinho nunca escreveu em vão. Foi na contramão da certeza. O mar se abriu ao meio. Um lado sim, outro não. E nessa contradição, a onda veio. Pararara, a onda veio. Pararara, a onda veio. Gostei do back and vocal aí no meio, hein? Ponta de lança que dança na multidão. Não é brinquedo. Com-se os anéis, fica o dedo que aponta pra lua. Bora lá, bora pra lua, se a lua for o lugar. Se for o que a gente queria, tudo que se escrevia, é só lançar na garrafa agora. Quando o amor tá na mesa, na contramão da certeza, neguinho nunca escreveu em vão. Foi na contramão da certeza. E o mar se abriu ao meio. Fala, Gerson. Um lado sim, outro não. Grande centroavante, Gerson. E nessa contradição da pararara, a onda veio. Pararara, a onda veio. Pararara, a onda veio. Pararara, a onda veio. Pararara. Por aí, Solon. Muito bom, cara. Gostei aí do backing vocal do meio da música, cara. Isso aí é um treino pra gente, porque sempre entra com aquele delayzinho e a gente tem que se adaptar ali, coisa e tal. Lembrei do som, dei uma escutada anteriormente. Além de compositor, cantor e guitarrista, você também é baixista, um ótimo baixista. A gente tocou junto, está trocando ideia aqui, você mostrou até a Filipeta em 2003, na extinta banda Locomotiva, que era de blues e rock, né? E você também se destacou em bandas como Padre dos Balões, Tinino Trincando, que era um tributo a Novos Baianos, né? E conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória como músico e essas nuances, mudanças de estilos musicais, né? Que você veio da escola do rock e do blues, agora tá uma coisa mais música popular brasileira, né? Como é que é isso? Como é que isso se deu no seu amadurecimento como artista? Cara, é muito do que eu tô escutando no momento, né? A gente tocou blues lá para 2000 e pouco, e antes, eu não lembro agora se a gente chegou a tocar em banda de heavy metal junto, Saulo. Não. Em Niterói. Não, né? Mas eu já toquei em banda. Você tocou, você foi para mais para a escola do punk rock na época e tal, mas eu tocava em banda de heavy metal. E passei um tempão. Tem horas que a faculdade atrapalha a gente, né? E nesse sentido a faculdade me atrapalhou musicalmente, assim, eu parei de tocar e tal. Mas no finalzinho dela, eu cheguei junto de um bloco pela legalização da maconha que chama Planta na Mente. O nome já diz, né? E aí conheci o Pedro Pagé, que é o regente lá da bateria, me chamou pra gente fazer um som junto, e a gente formou o Padre dos Balões. Então rodamos bastante, lançamos 2 EPs que resistiram ao tempo, né? Eu escuto hoje em dia e ainda gosto, tem muita coisa que não resiste, mas... Inclusive eu ouvi nossos EPs lá, com o nosso EP, com a Locomotiva, banda de blues, e gostei bastante, né? Poderia me decepcionar, mas que bom que não, que bom que continuo curtindo. Léo Rivera mandou... Muito bom curtir aqui embaixo, só vendo os comentários. Léo Rivera é um jornalista, produtor musical, ele é dono do selo Astronauta Discos. Sim, grande astronauta. Abração para eles. Vejo muita gente boa produzindo por lá. E aí, Saulo, tem essa questão da banda, né?
E 2015 a gente parou, muito por conta de, enfim, processos individuais de cada um. E eu estava tentando experimentar coisas que eu queria. Toda banda tem aquela negociação, né, de arranjo. Todo arranjo é um grande casamento entre quatro ou entre cinco, que você tem que ceder um pouquinho. Isso é um pouco clichê falar, mas é isso. Né, você experimenta tudo sozinho e chama as pessoas já num estado avançado de composição. Foi o que eu fiz. E quem eu chamei para gravar comigo me surpreendeu positivamente, porque a música estava pronta, mas cada um deu sua interpretação pessoal, sugeriu, mudou, modificou. Então as participações aí são fundamentais, né? Eu só não pude realmente fazer nenhum show de lançamento, porque eu queria fazer alguma coisa pequena, mas, sabe, uma apresentação carinhosa, boa, intimista e bacana mesmo, que marcasse esse salto. Para mim, gravar sozinho é uma dificuldade, porque tem que, né, esbarra na timidez, esbarra em mil coisas, mas foi importante em vários aspectos. Musicalmente é um deles, mas talvez não seja nem o mais importante nessa história toda. Muita gente que lançou novos trabalhos aí no mundo da música, né, acabou não podendo se apresentar muito por conta dessa pandemia, né? Aí a gente vê essas lives assim, né, de grandes artistas, nego patrocinado pra caramba. Então vamos de som, se você tocar mais umazinha pra gente aí. Beleza. E, cara, vou te dizer, eu nem sou um cara muito de live não, sabia? Acho que se eu vi 3 aí na quarentena inteira, foi muito. Mas a gente tem que se adaptar e ver, né? A última foi a do Milton Nascimento. Pô, foi muito legal, né? Fala, Marta. O Marta entrou aqui. Inclusive, essa do Milton Nascimento, cara, essa cachaçinha que eu tô bebendo nesse exato momento foi comprada por conta da propaganda lá na live dele. Então, essa coisa da monetização das lives funciona, pelo menos com o Milton. Então, façam sim, não se acanhem de estarem sendo chatos ou alguma coisa do tipo, porque isso funciona. O que você falou mais, Saulo? Perdão? Não, foi pra... Vamos de música. Vamos lá. Tá dando pra ouvir? Tá dando. Abraço, Flávio. Vai lá. Tá na hora, tá certo. Essa que eu vou tocar se chama Coisa Singular. Tá nesse EP também. Tá dando pra ouvir? Eu não tô tendo aqui o retorno. E tá dando pra ouvir. A rua do ouvidor, alguém levou e ninguém viu. Foi no meio do samba, mão no bolso, ninguém viu. Até que a atenção se dispersou, sambou também. E aquele burburinho, burburando até parar. O centro da cidade, o que tem de singular. Na rua do mercado, camelô trocou olhar. Menina das miçangas encarou, trocou olhar. E disse ao camelô que a fantasia é real. Enquanto ele estendia o troco em 3 notas de 10, a arte do real sempre exigiu samba nos pés. Vida não é coisa singular, o plural de vida é vida, não é coisa singular. O plural de vida não é coisa singular, o plural de vida é vida, é uma coisa singular. Mas foi lá na quitanda que o negócio verdejou. Na rua da quitanda, em se plantando, tudo dá. Um garoto grudado na vidraça do bistrô. E o contrato na mesa que o doutor vai assinar. O malandro que é malandro, quando chega já voltou. Vida é uma coisa singular, o plural de vida é vida, é uma coisa singular. O plural de vida é uma coisa singular,
Plural de vida é vida, é uma coisa singular. Coisa singular. Foi nesse Muito bom esse contexto jogo também, de palavras. Fala aí, pode Oi? falar. Não, Muito essa bacana música foi esse no jogo. contexto de 2013 também, né? Foi muito no contexto de 2013, eu estava querendo fazer esse jogo de palavras. Não quero ficar chorando pitanga, claro, mas foi um ano muito difícil para mim, coisa e tal. Foi quando eu comecei a pensar nessa coisa de gravar sozinho, né? E eu estava pensando muito na coisa da minha mãe internada, por exemplo, o Felipe tá rindo aqui. Na coisa da vida, né? Que ao mesmo tempo que se repete, e aí eu falo muito do centro da cidade, é uma coisa singular, né? Singular no sentido de que acaba também, não tem outra. A não ser para quem acha diferente. O Flávio, nosso amigo aí, acabou de sair da live para ir para a igreja. Talvez ele discorde das minhas letras, mas foi por aí que eu escrevi. Muito bom, Cadu. O que o músico brasileiro autoral independente, de uma forma geral, precisa, na sua opinião, para viver de fato da sua arte? Eu digo isso antes, durante e após a pandemia. Porque existe uma produção muito intensa de gente que tem talento, mas não consegue aparecer da mesma forma das pessoas que já são mainstream e desses modismos que a gente tem no país, na música brasileira, que, por exemplo, aquele sertanejo universitário, ou, enfim, diversos estilos que ficam em voga, cíclicos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil uma diversidade cultural e musical muito grande. Na sua opinião, quais são os desafios que temos de superar e o que o futuro nos reserva em relação a esse debate, né? A questão da pluralidade que poderia muito bem ser contemplada a contento no Brasil. No caso, a Não, deixa eu pluralidade ajustar da o diversidade musical. celular, tá quase Saúde. caindo. Saúde. Tá dando para ver? Tá caindo o celular aqui, tá meio mal posicionado. Tá dando para ver. Tá. Cara, em primeiro lugar, a pergunta que você fez sobre a vida dos músicos, né, na pandemia, antes. Eu não sou músico profissional, né, como eu te falei. Então, eu sou funcionário público, eu estou trabalhando desde março numa pegada de trabalho remoto, o que pode parecer bom à primeira vista, e pareceu para muita gente. E é bom porque, de certa maneira, a gente está se protegendo e protegendo aos outros, né? Mas em relação aos gastos que a gente tem diários né, aumenta a internet aqui, compra uma cadeira melhor para ficar mais confortável, produz para os professores, né, produz a sua aula virtualmente, coisa e tal, realmente é muito complicado. De maneira geral, as pessoas estão se virando com live, eu tenho visto algumas iniciativas de, enfim, produção audiovisual, ou de muitos músicos amigos sobrevivendo com o auxílio emergencial, que a gente tem que dizer aqui, não foram de maneira alguma $1.000, mas cada um se vira como pode, né? Cada um se vira como pode. Então, Mentiroso pra caramba. pois é. Mas fica essa dúvida aí para o pós-pandemia, como vai ser. Bom, o que eu acho que a gente precisa, para início de conversa, é de um Ministério da Cultura, né? Que toque políticas públicas voltadas para o setor. E eu advogo da tese de que no Ministério da Cultura deveria ter um setorial exclusivo para a música, né, no Brasil, né? Porque nós temos uma diversidade enorme, imensa, regional, muita gente talentosa e que poderia, por exemplo, estar gravando mais, apresentando mais. As casas de espetáculo, restaurantes deveriam ter isenções fiscais para poder remunerar melhor os artistas, né? Programas nesse sentido, estúdios populares, né? Que democratizem mais o acesso de músicos para poder ensaiar e tocar, enfim. Eu tenho na minha cabeça uma série de propostas que, se o Brasil fosse um país que incorporasse ideias que revolucionem o acesso à cultura, a gente seria um país de primeiro mundo. Bom, então, Saulo, eu cara... vejo que na vida do músico não é diferente do que nas outras profissões em geral, né? Essa uberização do trabalho que você Sim. ganha, às vezes, por
por quilômetro rodado ou por tempo, né, e de uma maneira em que você tenha que se prover de todos os meios, de uma maneira muito precarizada. Isso, na pandemia, eu acho que está mais claro, embora, claro, eu não vou negar aqui que as pessoas se reinventam e elas não têm o dever de se reinventar, mas elas têm o direito de tentarem, né, inventarem novas maneiras, mas nossa vida em geral anda muito uberizada. Eu confesso que essa coisa, por exemplo, da divulgação, a gravação é muito tesuda, né, de fazer, de gravar e tocar e tudo mais. Mas esse mundo de algoritmos de Spotify e Deezer e grandes players aí realmente é um mundo à parte, né? Então a gente tenta se encontrar, mas os números, a gente tem que se entender com os números ali, né? E eu sou um cara mais de palavras do que de números. Sem Então, dúvida, porque na verdade essa é a grande contradição da internet. Ao mesmo tempo que o Spotify e as plataformas digitais democratizam o acesso para a galera colocar ali, de você se vender ali, na verdade, quanto mais acesso, mais os já pica consagrados já consegue mais recursos, né? Não é tão democrático assim nesse aspecto. Outro comentário, cara, você tinha falado aí da diversidade musical brasileira e tal. A pandemia tem sido, de certa forma, essa coisa de passar mais tempo em casa, as pessoas estão correndo atrás de estudar. Eu tenho feito entrei esses dias numa aula de violão de samba chula, né, aquele samba do Recôncavo Baiano e tal, que dá uma outra visão de instrumento, vem muito dessa tradição, né, afro-brasileira do instrumento. Tudo. E você comentou um pouco do sertanejo universitário, que eu acho que é quem melhor está fazendo letra de amor no Brasil nesse momento, muito sinceramente. Eu não gosto do som, eu não vou dizer aqui que eu gosto, mas as letras dos caras têm que ser levadas a sério, eu acho. Claro que são compositores, nem sempre o músico é quem compõe, né? Tem gente compondo para eles, tudo mais, mas eu acho muito interessante. E há, inclusive, um filão muito interessante também para compositores de sertanejo universitário, né? Porque é uma galera que está gerando receita nisso, aí vendem as composições para o pessoal, e são músicas chicletes, é fácil de serem assimiladas pelo povão, não tem essa sofisticação da sua música, por exemplo, que tem uma pegada mais João Bosco, uma pegada mais de MPB, mais... Isso, você que está dizendo, tá? Fica registrado. Não, eu acho. O seu trabalho é excelente. Tem que perguntar isso pro João Bosco, Paulo. Oi? Tem que perguntar isso pro João Bosco, se ele concorda. Essa pegada do violão e falando de coisas do dia a dia, né, tem essa essa pegada de a mulher do vizinho sustenta aquele vagabundo veneno, Kid Cavaquinho, essa vibe, tá ligado? Bom, Cadu, eu vou pedir para você nos brindar com uma outra canção sua. Vamos lá. Eu já cantei duas mais políticas, mais sociais, né? Essa aqui é uma canção de amor. Tá dando pra ouvir legal? Quando você me dizia que ia pra sua aula de pole dance, alô Silvana, e eu vendo Nancy Mengo na televisão. O locutor locutava eu e você te via na TV. Tu cantavas os teus bregas
como quem dissesse sou, quando és a segunda pessoa mais singular que conheci. Desde que morri, isso é rock and roll. Desde aquela noite, entre seus papéis e meus papelões, já não vejo o mesmo Júlio na televisão. Mas se a vida fosse só contar, eu cantaria 1, 2, 3 e gol. Chama que eu vou. A queda do fone de ouvido me atrapalhou um pouquinho no final, mas eu vi que o Fausto entrou agora. Fala, Fausto. Fausto foi guitarrista da Locomotiva com a gente. E ele é um cara... Exatamente. Grande guitarrista, tocou comigo em banda de heavy metal em 95, 96, 97. 2 bandas de heavy metal. A gente teve uma banda também de músicas de Natal. A gente só tocava músicas de Natal. Não sei se ele vai lembrar disso. E tipo White Christmas, sabe? Do Elvis Presley. White Christmas, oh my White Christmas. Não sei se é do Elvis, ó, do Sinatra canta. E o Fausto gostaria dessa sequência de acordes aqui, ele que gosta de Beatles. É. Essa preparaçãozinha. Alô, Silvana. Pode crer, saudosos memórias. Forte abraço a esse, Fausto. Bom, essa música é Nancy Mengo, né, que você acabou de tocar, né? Nancy Mengo, não é um Fla-Flu, é um Nancy Mengo. Então. É uma música, então, de amor, é uma música de amor e de desencontro, né, cara? Não poderia ter o nome tradicional. É um nome mais de desencontro mesmo. Belíssima sacada. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu vou aqui fazer a saudação para toda a rapaziada, as minas que estão nos vendo aqui. E onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, nas plataformas digitais? Deixa o seu recado aí para a galera. Cara, nos players você encontra o EP, né? Deezer, Spotify, YouTube, etc. No Instagram aqui mesmo, Verossímil, com O no final. No Facebook também a página é Verossímil. E em breve tem clipe aí, um clipe muito legal feito pela Vanessa Rocha, artista visual. Ela fez em formato videogame, né? Aqueles shooters, né? de primeira pessoa, jogos de tiro em primeira pessoa. O clipe está muito legal, da música O Molotov, que foi feito com a participação cantando, né, da poderosíssima Luciane Dom. Também chamo quem estiver ouvindo aí para escutar o som dela, é demais. E mandar um abraço pro Luiz Urjaz, que gravou bateria comigo, o Thiago Garcia do trompete, o João Gambier, que gravou, né, produziu, mixou. E foi com esse time aí que eu trabalhei. Titó, também, Titó Shin nas guitarras. Pedro Pajé, que foi o primeiro baterista, infelizmente a bateria dele não ficou na gravação final, por problemas que a gente teve. Não dele, diga-se de passagem, gravou muito bem. E é isso. Fica um abraço para você também, Saulo. Saudade, qualquer dia a gente volta a fazer som junto. Sem dúvida, meu camarada. Então, gente, esse foi mais um Live Seninde com o Cadu Marconi apresentando seu novo trabalho, Verossímil. Semana que vem, quinta-feira, tem mais. Vamos entrevistar, bater um papo e ouvir as músicas do Márcio Gomori, outra figura ilustre aí da nossa música independente autoral. Ele, por acaso, é daqui de Niterói. O Cadu mora no Rio, mas também foi criado aqui pela cidade de Niterói. Bom, um forte abraço, Cadu. Obrigado, tá?
E tamo junto. Ó, beijão pra Rafaela também, que entrou agora. Valeu, Rafa. Valeu, Léo. Tamo junto. Salão, valeu, cara. Valeu mesmo. Tchau, Tati. Até mais aí. Até mais. Boa noite a todos e todas.